Sabe, toda vez que sai uma nova manchete sobre um avanço quântico, a história é a mesma, né? Começa aquele pânico no mundo cripto, aquela imagem de um supercomputador, sei lá, do futuro quebrando a criptografia do Bitcoin e pronto. Drenando carteiras. É tipo o grande bicho-papão da indústria. Quase uma ficção científica apocalíptica. E é um medo super compreensível, mas que, assim, muitas vezes mistura o fato com muita, mas muita ficção. Exato. E é por isso que hoje a gente vai analisar a fundo um relatório da A16Z Crypto. O nome é Computação Quântica e Blockchains, alinhando a urgência às ameaças reais. Alinhando a urgência, gostei disso. Pois é, a nossa missão aqui é justamente essa: usar esse material para separar o que é um risco real, que exige atenção agora, daquilo que é só ruído, sabe? O famoso FUD, medo, incerteza e dúvida. Certo. A ideia é entender os prazos de verdade, o que está de fato em risco e, o mais importante, quais são os próximos passos lógicos. Ok, vamos analisar isso então. A primeira pergunta, a de $1 milhão, é: quando essa ameaça vira algo com que a gente precisa se preocupar, assim, no dia a dia? O relatório já começa introduzindo um termo que me parece fundamental: o CRQC, Isso, o computador quântico criptograficamente relevante. que já sugere que não estamos falando de qualquer máquina que tenha quântico no nome, certo? Exatamente. Um CRQC não é aquele computador que aparece na mídia por resolver um probleminha de laboratório. A gente está falando de uma máquina industrial, tolerante a falhas, com uma correção de erros extremamente robusta. Entendi. E é bem aqui que a conversa pública se perde, sabe? Na distinção entre qubits físicos e qubits lógicos. Ah, sim. As manchetes adoram jogar números de qubits como se fosse, sei lá, a contagem de megapixels de uma câmera. Mas a história é bem mais complexa. Muito mais. Pensa nos qubits físicos como músicos amadores numa sala de ensaio. Cada um toca uma nota, mas eles são barulhentos, instáveis, erram o tempo toda hora. Faz sentido. Sozinhos, eles produzem mais ruído do que música. Agora, um qubit lógico, ele é como uma orquestra sinfônica inteira. Uma orquestra? Isso. Você precisa de centenas, talvez milhares, desses músicos amadores, os qubits físicos, e mais um maestro, que é a correção de erros, trabalhando em perfeita harmonia para produzir uma única nota. Uma nota estável e confiável. Que analogia fantástica. As manchetes vendem pra gente o número de músicos, mas o que importa é quantas orquestras eles conseguem formar. Então, para quebrar a criptografia do Bitcoin, não precisamos de milhares de músicos. A gente precisa de milhares de orquestras. E, pelo visto, ainda estamos na fase de afinar os violinos. Exato. Sendo assim, qual é a conclusão do relatório sobre o prazo? A análise deles é bem direta. As previsões de que a criptografia do Bitcoin pode ser quebrada nos próximos 5 anos, elas simplesmente não são sustentadas por dados públicos. Até mesmo um prazo de 10 anos é considerado agressivo com base no progresso atual da engenharia. 10 anos. A visão do relatório é que uma década ou mais é um horizonte de tempo muito mais realista antes que a ameaça se torne de fato prática. Uma década ou mais soa como um alívio. Mas, no mundo da tecnologia, 10 anos passam voando, e a gente está falando de um sistema que pretende ser uma reserva de valor global. Essa visão mais longa não corre o risco de gerar uma certa complacência, tipo, deixar para resolver o problema na última hora? Essa é a ressalva crucial que o relatório faz. O prazo mais longo nos dá tempo para respirar, para planejar, mas não para procrastinar. Certo, não é para relaxar. De jeito nenhum. Não elimina a necessidade de planejamento e, mais importante, nos força a focar a urgência nos lugares certos. Porque a ameaça quântica não é um monólito. Ela ataca sistemas diferentes de maneiras diferentes. Espera um pouco, isso muda tudo. Eu sempre pensei na ameaça quântica como, tipo, uma chave mestra universal capaz de abrir qualquer fechadura digital. Mas o relatório está dizendo que existem fechaduras diferentes e que essa chave só abre algumas delas. Ou pelo menos algumas são mais fáceis de arrombar que outras. Exatamente isso. A gente vai ter que separar isso com calma. O que é criptografia versus assinaturas digitais nesse contexto? O relatório divide o problema em dois. De um lado, temos a criptografia, cujo objetivo é manter segredos.
garantir a confidencialidade. Manter segredos. E do outro, as assinaturas digitais, que servem para provar autenticidade e propriedade. Elas respondem à pergunta: isso veio mesmo de você? O tipo de ataque quântico para cada um é fundamentalmente diferente. Certo, e é aí que entra o tal ataque Harvest Now, Decrypt Later, né? Ou coletar agora, decifrar depois. O nome já é bem autoexplicativo. É uma estratégia de longo prazo. Um adversário pensa numa agência de inteligência, pode estar gravando enormes volumes de tráfego de internet criptografado hoje. Eles não conseguem ler nada, então só armazenam esses dados em servidores gigantescos. Entendi. A aposta é que em 10 ou 15 anos eles terão um CRQ para decifrar tudo aquilo. Então o HNDL é como um ladrão que rouba um cofre hoje, sabendo que não pode abri-lo, mas confiando que no futuro terá a ferramenta para arrombá-lo. E o relatório sugere que essa coleta de cofres digitais provavelmente já está acontecendo. Exato. É por isso que essa é uma ameaça imediata para qualquer dado que precise permanecer secreto por décadas. Pensem em segredos de Estado, prontuários médicos, propriedade intelectual de empresas. O dano é retroativo. Faz sentido. É por isso que governos e grandes empresas de tecnologia já estão correndo para implementar criptografia pós-quântica nos seus sistemas de comunicação. Agora, como você aplicaria essa analogia do cofre a uma assinatura digital? Bem, uma assinatura digital não é um cofre, não guarda um segredo. É mais como um carimbo de cera numa carta. Boa analogia. Ele prova que fui eu quem enviou e que a carta não foi alterada. Um computador quântico do futuro não pode voltar no tempo para falsificar o meu carimbo de cera de ontem. Perfeito. O que ele pode fazer é estudar o seu selo com tanto detalhe que ele aprende a criar uma cópia perfeita para forjar novas cartas amanhã. O risco é prospectivo, é para o futuro, não para o passado. E essa é a primeira grande virada de chave da nossa conversa. A ameaça quântica não é a mesma para todas as blockchains. E isso nos leva diretamente ao Bitcoin. Como o livro-razão do Bitcoin é público, não há segredos para serem decifrados, não há cofres, só cartas abertas com carimbo de cera. Então, o HNDL não é a principal ameaça. Mas é uma ameaça gigantesca para as privacy chains, por exemplo. Blockchains como Zcash ou Monero, que criptografam os detalhes das transações na própria cadeia para garantir a privacidade, estão cheias desses cofres digitais. Entendi. Para elas, o HNDL é um risco existencial. A urgência de agir é muito, muito maior. Entendi. Então, o HNDL é um problema mais para quem guarda segredos na blockchain. Isso me faz pensar. Se o Bitcoin é um livro aberto, o risco de decifrar depois é baixo. Mas isso não o torna imune. Onde é que o calo realmente aperta para o Bitcoin, então? O relatório deve apontar para outros pontos fracos? E aponta, o maior desafio do Bitcoin não é tecnológico, é social, é a governança. O Bitcoin foi projetado para ser extremamente difícil de mudar. Qualquer atualização exige um consenso amplo e lento. Entre mineradores, desenvolvedores... Exato. Mineradores, desenvolvedores, exchanges, operadores de nós, todo o ecossistema. Não é um update que a Apple empurra para o seu iPhone do nada. De jeito nenhum. A transição para um padrão pós-quântico exigiria que cada usuário individualmente movesse seus fundos de endereços antigos e vulneráveis para novos endereços seguros. Ninguém pode fazer isso por eles. Nossa! Isso só como o maior e mais estressante recall da história. Não é como trocar uma peça no seu carro. É como pedir para cada motorista do mundo reconstruir seu próprio motor. O potencial para o caos é gigantesco. E nesse cenário de migração, quem são os alvos mais fáceis? Quem está na linha de frente do risco? O relatório destaca alguns grupos. Primeiro, os endereços antigos. Pensa nas moedas do Satoshi ou em qualquer BTC que não é movido há anos. Em muitos desses casos, a chave pública já está exposta na blockchain, tornando-os um alvo principal. E o pessoal que reutiliza endereços, né? Exato.
Segundo, qualquer pessoa que pratica a reutilização de endereços, um péssimo hábito que também expõe a chave pública desnecessariamente. E há também um risco que acontece no calor do momento, durante uma transação, certo? A tal corrida no mempool. Isso mesmo. Quando você envia uma transação, sua chave pública fica exposta no mempool, que é tipo a sala de espera das transações, antes de ser confirmada em um bloco. Num mundo com o CRQC, um invasor poderia pescar essa chave pública, usar seu poder computacional para derivar a chave privada e enviar uma nova transação. Com uma taxa mais alta. Com uma taxa mais alta para roubar esses fundos antes que a sua transação original seja confirmada. Seria uma corrida de nanosegundos, mas teoricamente possível. E talvez o problema mais espinhoso de todos: as moedas perdidas. O que acontece com os milhões de bitcoins em carteiras abandonadas, cujas chaves foram esquecidas para sempre? Essa é uma questão econômica e filosófica sem resposta fácil. Durante a migração, esses fundos se tornariam vulneráveis. O que a comunidade decidiria fazer? Congelá-los para sempre, alterando o fornecimento total de Bitcoin? Que loucura! Permitir uma corrida onde o primeiro com poder quântico captura tudo? Ou criar um mecanismo para queimá-los, removendo-os de circulação? Cada opção tem consequências sísmicas para a rede. Uma outra preocupação que sempre aparece é sobre a mineração. Um computador quântico não poderia simplesmente assumir o controle da rede, superando todos os mineradores de uma vez? O relatório argumenta que essa preocupação é um pouco equivocada. A ameaça principal, como a gente viu, é as assinaturas à prova de propriedade. A mineração é baseada em prova de trabalho, que envolve um tipo diferente de problema matemático. Ah, entendi. A computação quântica oferece apenas um ganho de velocidade teórico modesto para esse tipo de tarefa de força bruta. Não é o mesmo tipo de vantagem exponencial que tem contra a criptografia de chave pública. Mesmo que alguém desenvolvesse um minerador quântico, isso provavelmente só mudaria o equilíbrio de poder de quem encontra os blocos, não quebraria fundamentalmente o modelo de segurança da rede. Certo. Então o foco da defesa precisa estar nas assinaturas. A solução óbvia parece ser: vamos trocar o algoritmo atual por um pós-quântico. Problema resolvido. Certo. Mas imagino que o relatório diga que não é tão simples assim. Definitivamente não. O alerta é claro. A pressa aqui é inimiga da perfeição. A migração para assinaturas pós-quânticas é complexa e cheia de trade-offs dolorosos. O primeiro e mais imediato é o tamanho. O tamanho? Sim. A maioria dos esquemas de assinatura pós-quânticos promissores, bem como suas chaves, são significativamente maiores do que os que a gente usa hoje. E o que isso significa na prática para o usuário comum e para a rede? Assinaturas maiores resultam em transações maiores. Transações maiores ocupam mais espaço nos blocos, o que significa taxas mais altas para todo mundo. Também exige mais largura de banda e armazenamento para quem roda um nó, e torna a sincronização da rede mais lenta. O que pode levar à centralização. Exatamente. No limite, essa pressão pode levar a uma maior centralização, pois rodar um nó completo se tornaria proibitivamente caro para amadores, deixando a infraestrutura nas mãos de grandes players. Além do custo e do tamanho, tem o fator novidade. Estamos falando de tecnologia que ainda está, de certa forma, em fase de testes. Exatamente. E esse é o segundo custo, o risco. Esses novos esquemas criptográficos são muito menos testados em batalha do que os atuais, que já sobrevivem há décadas. A comunidade ainda está descobrindo os vetores de ataque, as falhas de implementação. Alguns algoritmos que pareciam promissores há alguns anos já foram quebrados por criptógrafos usando computadores clássicos. Nossa! Se uma blockchain se apressar e escolher a tecnologia errada, o resultado pode ser uma falha de segurança total. Catastrófica. E o relatório menciona um terceiro problema, mais técnico, sobre agregação de assinaturas. Por que isso é importante? Como Ethereum, por exemplo. Elas dependem da capacidade de agregar milhares de assinaturas de validadores em uma única assinatura compacta para economizar espaço. Muitas das candidatas a assinaturas pós-quânticas não se agregam bem ou simplesmente não permitem agregação. O que complicaria tudo. Complicaria tudo. Isso forçaria uma reformulação completa de como carteiras multiassinatura e o consenso de validadores funcionam, ou a aceitação de uma sobrecarga de dados massiva para obter a mesma segurança.
Então, o que tudo isso significa? Temos um prazo que é longo, mas não infinito, e uma série de desafios complexos de governança, segurança e engenharia. Qual é o caminho a seguir? O relatório oferece uma luz no fim do túnel, imagino. Sim, ele traça um caminho muito pragmático em 7 recomendações. A primeira é para todos que lidam com dados sensíveis, adotar criptografia híbrida imediatamente para combater o HNDL. Criptografia híbrida. Híbrido significa usar a criptografia atual, que conhecemos e confiamos, em conjunto com um novo algoritmo pós-quântico. Se um deles falhar, o outro ainda protege os dados. A infraestrutura central da internet já está se movendo nessa direção. E especificamente para as blockchains. A recomendação é planejar a migração agora, mas sem pressa para implementar as novas assinaturas. A preparação é a palavra-chave. É preciso pesquisar os algoritmos, testar implementações, definir um roteiro de governança e, crucialmente, educar o ecossistema para uma transição suave que pode levar anos. Faz sentido. E, como já dissemos, as privacy chains precisam tratar isso com muito mais urgência devido ao risco do HND. E quanto aos riscos que já existem hoje? Os riscos não quânticos. Essa é a quarta e talvez a recomendação mais importante no curto prazo. Priorizar a segurança da implementação atual. A verdade é que bugs em contratos inteligentes, erros de código e ataques de engenharia social são uma ameaça muito mais imediata e provável de causar perdas do que um computador quântico. O perigo que já está aqui. Exato. Focar em auditorias e verificação formal hoje salva dinheiro hoje. Por fim, uma recomendação para todos nós que acompanhamos as notícias. Manter a calma, manter a perspectiva. Haverá um fluxo constante de manchetes sobre marcos quânticos. É vital entender que essa enxurrada de notícias não é prova de que a linha de chegada está próxima, mas sim de que a corrida é longa e muitos passos ainda precisam ser dados. É o som do progresso, não do apocalipse iminente. Resumindo, então, o apocalipse quântico para as criptomoedas não está na nossa porta. A ameaça é real, mas o cronograma é mais longo do que o alarde sugere. E os problemas são muito mais sutis e complexos: governança, trade-offs de engenharia, migração de usuários, do que a ideia de um hacker simplesmente quebrar o Bitcoin. Exato. O foco precisa ser em planejamento cuidadoso, em mitigar os riscos certos no momento certo, como o HNDL para dados criptografados, que é um problema de hoje, e, acima de tudo, em não se precipitar para adotar tecnologias novas e pouco testadas que podem criar problemas ainda maiores do que os que tentam resolver. A boa notícia. A boa notícia é que os incentivos econômicos estão todos alinhados para que o ecossistema cripto resolva isso. Mas será um progresso feito em passos, não em saltos. Uma reflexão final que fica e que o relatório não aborda diretamente é a seguinte: toda a discussão se concentra em como defender os sistemas de hoje contra um futuro adversário quântico. Mas e se a primeira entidade a desenvolver um CRQC funcional não o usar para atacar, mas sim para criar, para construir uma nova forma de blockchain, uma que seja nativa quântica desde o início, com propriedades que a gente nem consegue imaginar? Como os sistemas de hoje, mesmo que atualizados para serem resistentes, competiriam com algo construído fundamentalmente sobre uma tecnologia inteiramente nova? Isso fica para pensarmos.